Boa noite, pessoal. Eu sou a Karina e hoje nós vamos falar sobre a política brasileira. A política é um instrumento de desenvolvimento da sociedade e está presente nas nossas vidas mais do que imaginamos. E é por ela ser tão importante no nosso cotidiano que devemos participar cada vez mais dela. Já que a política é tão importante para estarmos preparados para as eleições, iremos abordar nesse vídeo as principais características da estrutura do governo no nosso país. Analisando brevemente o contexto histórico, o Brasil deixou de ser uma monarquia, cuja principal característica era a forma de governo hereditária, onde o poder passava somente de pai para filho. Indignados com a condição e buscando a descentralização do poder, Deodoro da Fonseca chefiou o golpe militar. E em 15 de novembro de 1889 foi proclamado a República do Brasil. Esse é o sistema que vigora até os dias de hoje. A Constituição Federal de 1988 traz que o Brasil é uma república federativa, mas o que isso significa? Agora que somos uma república, temos o poder de eleger os nossos representantes por meio do voto. E esses representantes são substituídos periodicamente, e não há mais aquela transmissão de poder somente de pai para filho. E federativa significa que o nosso território é formado pelos estados e pelo Distrito Federal, cada um com certa autonomia e governo próprio. Para que funcione a descentralização do poder que tanto lutamos para conquistar, o nosso país é dividido em 3 poderes independentes e harmônicos entre si. São eles o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que podem ser exercidos por distintas pessoas em cada esfera do país. De forma resumida, a administração do governo no Brasil é da seguinte forma. O Poder Executivo é representado pelo presidente na escala federal, que compreende o país como um todo, pelos governadores nos estados e pelos prefeitos nos municípios. Já o Poder Legislativo é representado pelos deputados federais e senadores na escala federal, pelos deputados estaduais nos estados e pelos vereadores nos municípios. E o Poder Judiciário, que é representado pelos tribunais federais, os tribunais estaduais e pelos juízes dentro das cidades. Dentro dessa divisão, os poderes legislativo e executivo são eletivos, o que significa que os representantes são eleitos por meio do seu voto. Por isso é tão importante compreender como funciona a estrutura do governo dentro do nosso país. A seguir, iremos falar um pouco mais sobre o processo eleitoral. Olá pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês um pouquinho sobre o processo eleitoral. A evolução do voto no Brasil surgiu em 1530, para ser mais específico, em 1532. Aí essa bolsa do lado é a bolsa que era utilizada para depositar os votos da época. Colônia e Império, no período de colônia, se votava apenas no âmbito municipal e brancos e livres poderiam votar. Já na fase de Império, era possível se eleger deputados e senadores da Câmara do Império. O voto nessa época era censitário, isto é, apenas uma parcela da população tinha direito ao sufrágio, que teria que ganhar no mínimo de 100 mil réis. E também com a proclamação da República, a família real foi destituída, o chefe do poder executivo passou a ser escolhido pela população, que é adotado o presidencialismo que a gente tem hoje. Mas ainda o voto não era direto, tinha as restrições. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos e assim por diante também não poderiam estar votando ainda. De 1889 a 1930 teve a passagem do voto de cabresto. Devido ao Brasil ser muito rural, seus patrões levavam seus funcionários para apadrinhar seus candidatos. Com a criação do Tribunal Superior Eleitoral, em 1932, a mulher teve direito ao voto, mas apenas em 1945 ela pôde votar para presidente. No Brasil de hoje, homens e mulheres têm os mesmos direitos garantidos por lei, mas nem sempre foi assim. No passado, as mulheres não podiam votar.
Só em 1932, com a nova legislação eleitoral, as brasileiras conquistaram o direito de votar e serem votadas. Mas apenas as mulheres casadas e com autorização do marido poderiam exercer essa garantia. A primeira mulher a exercer o direito do voto teve essa conquista muito antes de 1932. Celina Guimarães Viana aproveitou que o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a aplicar a lei que estabelecia as regras para o alistamento eleitoral. Mesmo assim, o voto dela foi anulado por uma decisão do Senado. Só em 1946, o voto se tornou obrigatório para as mulheres e com as mesmas garantias dos homens. A época. Também teve uma passagem bastante importante, que foi a ditadura militar. Durante 20 anos não se teve eleições diretas para presidente. Aí também teve a direta já, que praticamente o Brasil todo foi para a rua exigir seus direitos, com o movimento direta já. O Brasil quer que os seus representantes votem as eleições diretas. Sim, as eleições diretas, já! Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Se é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora? Por que não já? Aí no ano seguinte da direta já, teve a primeira eleição novamente para presidente da República, que foi o Tancredo Neves, que ganhou, porém ele morreu e todo mundo sabe. Após isso também teve a Constituição Cidadã, onde todos podem votar, 16, 17 anos facultativa, maiores de 70 também é facultativo. Dessa forma, o voto hoje no Brasil pode ser considerado universal, independentemente de renda, raça ou religião. Independente das eleições que se aproximam, no Brasil a gente tem dois sistemas, majoritário e proporcional. O sistema majoritário é aquele em que o candidato vence aquele que tem a maioria dos votos. Estão previstos no artigo 46 e no artigo 77, no inciso 2. Ambos da Constituição Federal. É utilizado na escolha de presidentes, prefeitos, Senado Federal e seus vices. Já o sistema proporcional pode ocorrer de duas formas, de lista aberta e de lista fechada. O de lista aberta é utilizado no Brasil, é aquele onde o eleitor escolhe diretamente seus candidatos. Já o de lista fechada é aquele em que o eleitor vota apenas no partido, e o mesmo se encarrega de eleger quem vai ocupar o cargo. Partidos políticos. Esse artigo artigo 17, consta na Lei 9096/95. Como surgiram os partidos políticos? Os partidos políticos, partidos de quadros ou partidos notáveis, foram os primeiros partidos a surgir na metade do século XIX, surgiram nos Estados Unidos e na Europa. Após vieram os partidos de massa, que representavam o povo. O partido de quadros representavam os grandes comerciantes, os industriais, e o partido de massa representava o povo, que abriram espaço para a democracia atual. Mas qual é a finalidade dos partidos políticos? Ela é uma instituição, visa representar o cidadão nas suas ações políticas, tem por finalidade, objetivo, conquistar o poder político. E, sem dúvida, é a principal ponte entre o Estado e a sociedade civil. Vemos aqui a formação do novo partido político. A criação do partido político, ela tem 5 etapas. A primeira delas é a formulação de um programa e um estatuto, que deve ser assinados por pelo menos 101 fundadores. Esse estatuto nada mais é do que um documento registrado no TSE, em que ele expõe os objetivos do partido, os procedimentos, as garantias dos filiados, a estrutura partidária e as suas convenções. O pedido é, então, registrado em cartório eleitoral, para só depois ter a sua criação comunicada ao TSE. Feito isso, é preciso coletar o número de assinaturas. Esse número deve ser de pelo menos 0,5% dos votos válidos na última eleição para a Câmara dos Deputados. Ainda devem estar atribuídas em, no mínimo, 9 estados e representar ao menos 0,1% do eleitorado que votou em cada um deles. Com as assinaturas validadas, é feito o registro no partido, em ao menos 9 tribunais regionais eleitorais. O partido precisa ser criado até 6 meses antes da eleição para que possa disputá-la. Atualmente, no Brasil, existem 75 partidos em processo de formação. Já formados, são 33 partidos. Eu coloquei aqui um exemplo do registro do
de um novo partido que foi oficializado pelo atual presidente em Brasília. Continuação do exemplo, que após o registro em cartório, ainda é necessária a criação do CNPJ e o pedido do registro junto ao TSE. Isso ocorreu em dezembro de 2019. Esse pedido de criação do partido foi protocolado no TSE, precisava de 419.900 assinaturas em 9 estados. Esse número representa aquele 0,5% da última eleição dos votos válidos. Fidelidade partidária. Deputados, vereadores, eles não podem sair do partido pelo qual eles foram eleitos, senão eles sofrem a pena de perderem o mandato. Não podem sair do seu partido em que eles foram eleitos. Segundo a lei dos partidos políticos, a desfiliação só é permitida quando o partido se funde a outro. Muda o seu programa, discrimina o filiado ou expulsa o integrante da legenda. Há exceção da janela partidária, que no ano das eleições ela se abre por 30 dias. Aí sim pode se trocar de sigla. No Congresso, o número de deputados de cada partido é determinante na distribuição de verbas dos fundos partidário e eleitoral. Mas a saída de deputados da legenda não afeta o cálculo, porque ele considera o número de eleitos pela sigla. O fundo partidário, fundo eleitoral, o fundo partidário ele foi criado em 95 para bancar despesas cotidianas dos partidos, como contas, água, luz, salários. Ele é formado por uma mistura de dinheiro público e privado, que vem da arrecadação de multas, penalidades pagas por partidos, doações de pessoas. Tudo isso tem que passar através da lei orçamentária. O valor para 2019, por exemplo, foi de 927 milhões de reais. E 5% desses valores, quando eles são distribuídos, são igualmente por todos os partidos. O restante, a grande maioria, 95%, é dividido proporcionalmente de acordo com o número de deputados que cada um dos partidos tem. Ou seja, quem tem mais, ganha mais. O fundo eleitoral ele foi criado em 2017 e foi criado para bancar despesas das campanhas, compensando assim o fim do financiamento privado. Não se pode ter doações mais de empresas. Isso foi determinado pelo Supremo no ano 2015. Como o nome já diz, fundo eleitoral, ele só está disponível no ano eleitoral. No ano de 2018, o valor foi de R$1 bilhão. Segundo o exemplo aqui também, nesse ano, esse fundo eleitoral ele é de 2 bilhões, foi sancionado pelo atual presidente. Ao lado também, temos um gráfico de quanto cada partido irá receber esse ano desse fundo eleitoral. A importância da participação política. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Platão. A política é responsabilidade de todos os cidadãos. Os candidatos eleitos são os responsáveis por elaborar e executar as leis e projetos representando o povo. Cada cidadão ocupa o seu espaço social por meio da representatividade, escolhida através do voto popular, voto certo e com consciência. O que tem a ver com a política? É importante exercer a nossa cidadania, pois ela determina o nosso futuro e podemos fazer isso através do voto. Lembrando sempre que o voto não tem preço, tem consequência. É de extrema importância eleger candidatos éticos, pois eles que representam os cidadãos. Antes de votar, pense em quem votou na última eleição, seu candidato prestar conta à comunidade, seu candidato é ético, quais os benefícios que seu candidato irá trazer para a comunidade. A participação política envolve a possibilidade de influenciar de forma efetiva as políticas locais, regionais, nacionais e internacionais. A participação surge da ação internacional para impactar na agenda pública, na participação legal do sistema representativo a partir do voto, nas campanhas, nas eleições e estrutura legislativa.
A participação política ocorre também pela participação nas estruturas de atividades e no trabalho partidário, em grupos organizados em manifestações orientadas a exercer influência na pauta dos autores políticos e institucionais do governo. Por fim, deve-se lembrar que a participação não é apenas eleitoral e também colaborar concretamente, fornecendo as ideias, os meios materiais, fiscalizando e conscientizando os indivíduos. Esse ano, ele diz aqui, ninguém vai votar, paga multa de R$3. Só que o que muita gente não sabe, que essa multa, que é de R$3,51, esse montante todo arrecadado com multa, vai para fundo partidário. Só para a gente ter uma ideia, em 2016, nas últimas eleições, quem não votou nem justificou no primeiro e no segundo turno, esse pessoal todo teve que pagar uma multa que somou 98 milhões de reais. E esse dinheiro financia partido político. Então, às vezes, a pessoa não quer escolher o governante, não quer escolher o seu representante, mas está financiando o partido político, às vezes, sem saber. Então, assinante, esse dinheiro de multa eleitoral financia partido político. Ninguém conta essa parte, não é, Raquel? Por que será? A quem interessa? Cartilha do eleitor. Se eu não votar, não justificar, nem pagar multa. Se o eleitor não votou, não pagou a multa ou não justificou a ausência, não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública, tomar posse em nenhum cargo no serviço público, receber salário, caso seja servidor público, participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo, tirar passaporte ou carteira de identidade, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, praticar ato para o qual se exige a quitação do serviço militar ou imposto de renda.